Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Maquilini. Essa é a nossa aula 31 de matemática do projeto Preparar FMM. Na aula de hoje, vamos trabalhar com a interpretação de gráficos no plano cartesiano. Não sei vocês, mas eu gosto de um bom filme de ação em que, na trama, temos o personagem do agente secreto. Filmes como Missão Impossível, Kingsman e 007 estão na minha lista de preferidos. Saindo um pouco da ficção, me permitam apresentar um verdadeiro agente secreto, o Sr. William Playfair, engenheiro escocês que viveu de 1759 a 1823 e que foi um agente secreto em nome da Grã-Bretanha durante sua guerra contra a França. Arrisco dizer que se você nunca ouviu falar de William Playfair, deve ser porque ele foi um bom agente secreto. Brincadeiras à parte, gostaria de destacar que foi Playfair que desenvolveu o gráfico de barras e o gráfico de setores, que também chamamos de gráfico de pizza. Esses tipos de gráfico são muito comuns nos nossos dias, e sua importância está no fato de que auxiliam na transmissão precisa de informações e influenciam na tomada de decisões, sendo verdadeiros modelos de clareza. E essas ideias permeiam nossa aula de hoje. Venham comigo! Bem, turma, na aula anterior falamos um pouco sobre o plano cartesiano. Se lembram? Temos o eixo X, também chamado de eixo das abscissas, o eixo Y, chamado de eixo das ordenadas. Esses dois eixos dividem o plano em 4 quadrantes. Você tem o quadrante 1, o quadrante 2, o quadrante 3 e o quadrante 4. E escolhendo um ponto no eixo X e um ponto no eixo Y, e fazendo o encontro das coordenadas dessas duas coordenadas, temos a localização de um ponto, beleza? Em que esse ponto sempre é chamado de par ordenado. Na aula de hoje, vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver formas de interpretar as informações de um gráfico representado no plano cartesiano, ok? Então nós vamos ver gráficos que estão no plano cartesiano. Não se esqueçam que cada ponto no plano cartesiano são pares ordenados, em que o ponto vai ter a coordenada A do eixo X e B do eixo Y. Sempre nessa ordem. A primeira coordenada é do eixo X e a segunda coordenada é do eixo Y. Não se esqueçam que o A é a coordenada do eixo das abscissas e o B é a coordenada do eixo das ordenadas. Bem, turma, vamos resolver agora alguns problemas envolvendo gráficos no plano cartesiano, tá? Olha só o exemplo 1. Alberto, Bernardo e César apostaram uma corrida de 100 metros. O gráfico do desempenho de cada um, com Y sendo a distância percorrida em metros e X o tempo em segundos, é mostrado a seguir. E temos aí o gráfico. No eixo Y é a distância e X é o tempo. Tudo bem? Continuando. A respeito do desempenho comparado dos três nessa corrida, é correto afirmar que, e temos aí as alternativas, A, B, C, D e E. Ok? Vamos analisar cada uma delas. Começando da alternativa A. A alternativa A diz que, após 60 metros de corrida, não houve mais trocas de posições entre os três. Bem, o eixo que mexe com a distância é o Y. Perceba que, com a graduação que você tem dessa malha quadriculada, você pode supor que, de 0 a 100, temos também a posição do 20, 40, 60 e 80 metros. E o 100. Agora, note que, após a linha horizontal dos 60, temos esse ponto do gráfico em que mostra o A ultrapassando o C e esse ponto do gráfico em que o B ultrapassa o C. Dessa forma, a letra A está errada. Beleza? Pois ela diz que, após 60 metros, não teve mais trocas de posição. Beleza? Vamos ver a letra B. A taxa de crescimento da velocidade do vencedor é constante. Gente, para a taxa de crescimento da velocidade ser constante, é porque deveria ter algum gráfico, alguma curva nesse gráfico que fosse literalmente uma linha reta crescente. Nenhuma das três curvas obedece essa condição. Então, a letra B está falsa também. Letra C. Após 8 segundos de corrida, não houve mais trocas de posições entre os três. O eixo que mede o tempo é o eixo X. Usando a malha quadriculada para poder
fazer as graduações dos valores, temos o 0, depois 4, 8, 12, 16 e o 20. Está entendendo? Note que, após a linha vertical que passa pelo 8, novamente podemos interpretar que tivemos duas mudanças de posição. A mesma mudança em que o A ultrapassa o C e o B ultrapassa o C. Conclusão, letra C também está errado. Letra D. Bernardo conquistou o segundo lugar por mais de 4 segundos de diferença para o terceiro colocado. Perceba que Bernardo, letra B, a distância dele até C está no intervalo que está entre 16 e 20 segundos. Ora, se 16 e 20 segundos é 4 segundos de diferença e B está um pouquinho mais próximo de C, significa que que o tempo entre eles foi menor que 4 segundos, não foi maior. Entende por que a letra D também está errada? O que nos resta, então, é só analisar a letra E. Alberto foi o vencedor e César o último colocado. Note que Alberto chegou à marca dos 100 metros aos 12 segundos, enquanto o César obteve a marca dos 100 metros aos 20 segundos. Então, Alberto chegou em primeiro lugar e César chegou em último colocado. E aí você circula a resposta. Vejamos agora o exemplo 2. Em uma competição de velocidade, disse que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás de outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante toda a competição. E temos aqui o gráfico. Ok? Qual o número de ultrapassagens após o início da competição qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? De novo, temos que saber interpretar o gráfico. O eixo X tem o tempo em segundos, de 0 a 15 segundos, e o eixo Y tem a distância de 0 até 100 metros. Sem perda de generalidade, posso dizer que a primeira curva representa o carro de corrida A. Foi o que chegou em primeiro lugar, o que alcançou os 100 metros no menor tempo. Já a segunda curva é o carro de corrida B. A terceira, C, depois D. Conclusão, foi o último carro a chegar na marca dos 100 metros, pois ele levou 15 segundos para isso. Está conseguindo entender como interpretar as informações do gráfico? Ok? Agora presta atenção. Note que, acompanhando a linha de E, ela se cruza com outras duas nesses pontos aqui. O que eles representam? No primeiro ponto, temos então a curva do carro B, cruzando com a curva do carro E. Está dizendo que nesse ponto, o carro B ultrapassou o carro E. Já nesse outro ponto, temos o carro D ultrapassando o carro E. Joia? Então, o carro E sofreu 2 ultrapassagens. Mas a pergunta que ele quer não é isso. Ele quer saber o seguinte: qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Preste atenção. A curva dele não está acima de nenhuma das outras. Beleza? Ela não se cruza passando por cima de outras curvas. Logo, o número de ultrapassagens que o último colocado fez foi nenhuma. 0 ultrapassagens. Exemplo 3. Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T minúsculo. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão V é igual temperatura ao quadrado menos 4. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que,
a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. E temos aqui o gráfico. Beleza? Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Gente, essa questão me traz uma expressão matemática. Eu tenho V é igual a T ao quadrado menos 4. Para saber quantas vezes a velocidade se anulou, é literalmente considerar a velocidade igual a zero. Em outras palavras, é pegar a expressão T ao quadrado menos 4 e ser igual a zero. Não é difícil de perceber que, para T ao quadrado menos 4 seja igual a zero, ou o tempo é 2 graus Celsius, pois 2 ao quadrado é 4, menos 4 é zero. Beleza? Ou o T é menos 2 graus Celsius, pois menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4, zero novamente. Deu para entender o raciocínio? Uma conta simples. Olhando no gráfico, temos a faixa dos 2 graus Celsius. Agora, tente ver quantas vezes o gráfico passa por essa região. Nesse caso, 2 vezes. Então, nessas 2 vezes, quando deu 2 graus Celsius, a velocidade se anulou. Agora, quando você compara isso também com a região de menos 2 graus Celsius, é fácil notar pelo gráfico que ele passa por essa região 3 vezes. Então, quantas vezes a velocidade do pistão se anulou? Um total de 5 vezes. E aí você circula a resposta e hashtag acabou. Bem, turma, na aula de hoje vimos um pouco sobre gráficos no plano cartesiano. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, começaremos a estudar as funções de primeiro grau. Até a próxima aula!